Vladimir Putin ficou 55 vezes mais longe de alcançar o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia. Isso não é apenas um número bonito. A Ucrânia inesperadamente se integrou ao complexo militar industrial europeu e agora o orçamento militar já ultrapassou 150 bilhões de dólares por ano e as fábricas de defesa da Ucrânia já estão espalhadas por toda a Europa. Existe um número no qual é muito difícil acreditar. Em mais de 4 anos de guerra, o setor de defesa ucraniano cresceu 55 vezes, aumentando seu valor de 1 bilhão de dólares para 55 bilhões. O número de empresas de defesa aumentou oficialmente de 10 para cerca de 1.500. O país, que em 2022 sabia basicamente consertar equipamentos soviéticos, hoje constrói fábricas no Reino Unido, Dinamarca, Finlândia e Portugal. Mas o mais interessante nem é isso, e sim por que a Ucrânia leva a produção para o exterior e por que isso é um movimento genial. Bem, porque os mísseis e drones russos podem alcançar as fábricas em Kharkiv, Dnipro, Kiev e assim por diante, mas eles não vão atacar uma fábrica em Suffolk ou em Copenhague, por exemplo. Moscou não vai arriscar atacar território da OTAN. Neste episódio, vamos analisar em detalhes o que é o programa Build with Ukraine e como, em um ano, resultou em 47 acordos com 21 países. Quais são as fábricas e suas produções, desde drones Shark na Inglaterra até combustível de foguetes na Dinamarca. Por que a Europa está atrás dos engenheiros ucranianos? De onde vem o dinheiro para tudo isso e quais são as armadilhas que podem fazer tudo desmoronar? E o principal, por que isso significa na prática que a Ucrânia já está com um pé na OTAN, mesmo sem ser membro formalmente? Meu nome é Alexei Petit. Antes de discutirmos o tema juntos, inscreva-se neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, ficarei muito grato pela sua inscrição. Então, este não será um episódio comum e nem um formato comum para este canal do YouTube. Aqui vamos analisar como a Ucrânia conseguiu construir um complexo militar industrial superpoderoso com a ajuda dos europeus e junto com os europeus. E por que na cúpula da OTAN em Ankara, a Ucrânia foi literalmente integrada de forma definitiva ao setor de defesa da Europa. No início da invasão em grande escala dos russos selvagens na Ucrânia, a indústria militar da Ucrânia não estava preparada para uma guerra prolongada e intensa. O setor dependia em grande parte da base de produção que restou desde os tempos da União Soviética. Ou seja, as empresas podiam reparar ou, no máximo, modernizar equipamentos antigos, mas não eram capazes de produzir em massa sistemas de armamentos modernos. Daí surgiu essa total dependência da ajuda militar ocidental. Mas onde chegamos quase 5 anos depois, isso é surpreendente. A capacidade de produção, em termos de valor, aumentou 55 vezes. Só pense nisso. No início da guerra, em grande escala, o valor do complexo industrial de defesa, das empresas, era estimado em 1 bilhão de dólares. Hoje, são 55 bilhões. O número de empresas de tecnologia militar também aumentou. No início da guerra em grande escala, eram 10, hoje são cerca de 1.500. O ritmo de produção de drones é ainda maior. Aqui está a chave para entender o crescimento explosivo. Não foi apenas a escala que mudou, embora isso também tenha ocorrido. O principal foi a mudança na estrutura desse setor. Devemos muito à Dinamarca por essa abordagem. Em breve explicarei por que os dinamarqueses tiveram um papel tão importante aqui. Em vez de um setor predominantemente estatal, formou-se um ecossistema descentralizado e muito dinâmico, desde grandes conglomerados até pequenas startups. E o principal, o trabalho se baseia em feedback contínuo da linha de frente. Todas as novas soluções são testadas e aprimoradas diretamente no campo de batalha. Assim surge a vantagem ucraniana, onde adaptar-se rápido importa mais que o volume. São drones FPV, guerra eletrônica, tecnologias de combate a drones e assim por diante. A defesa russa, permanecendo ainda centralizada, lida pior com essa velocidade de mudanças. Embora nos últimos 2 anos tenha se adaptado e parcialmente reduzido o atraso. Isso também é uma parte importante, uma observação honesta. A Rússia também está aprendendo. Mas aqui você pode se perguntar, como foi que a Ucrânia chegou ao ponto de sua indústria de defesa crescer 55 vezes? Para entender, é preciso comparar 2 abordagens.
A virada aconteceu em 2024. Até esse momento, como vocês sabem, os europeus gastavam dinheiro comprando armas para as forças armadas da Ucrânia. Ou então, entregavam de seus próprios estoques o que já tinham. E aí, de repente, em 2024, a Dinamarca propôs outro esquema. Eles disseram: e se ao invés de fornecer armas prontas para a Ucrânia, os europeus investissem diretamente seu dinheiro na produção de armas dentro da própria Ucrânia? No começo, essa ideia foi recebida com ceticismo, tipo, simplesmente dar dinheiro parece meio arriscado, mas o modelo se mostrou tão eficiente que outros acabaram adotando também. E a Dinamarca foi a primeira a começar a dar dinheiro diretamente assim, depois todos os outros começaram a fazer o mesmo. Essa foi a base. Ou seja, foi assim que tudo começou. Já em 2025, toda a União Europeia lança um programa chamado Build with Ukraine. E isso foi algo fundamentalmente diferente. Se o modelo dinamarquês era dinheiro ocidental em fábricas ucranianas na Ucrânia, o modelo Build with Ukraine propôs a abertura de empresas conjuntas, linhas de montagem e centros de pesquisa já em território europeu com a participação da Ucrânia. Há um detalhe importante: não é sobre transferir toda a produção para a Europa. O modelo é baseado na cooperação bilateral e no licenciamento. A mecânica é a seguinte: de acordo com os acordos intergovernamentais, parte da produção vai para as forças armadas da Ucrânia e o restante, aquilo que não é necessário para as forças armadas ucranianas, ou é comprado pelo país parceiro com quem trabalhamos, ou esse armamento é exportado. E o mais importante, parte das capacidades de produção deve estar na Europa e parte na Ucrânia. Mas você pode perguntar, para que isso serve para a Ucrânia? Afinal de contas, estamos basicamente entregando nossas ideias para os europeus. Construímos uma fábrica na Europa e lá produzimos aquilo que nós mesmos inventamos. Acredito que haja 4 razões para isso. E a primeira delas, a mais importante, é a segurança. As empresas podem instalar a produção em um local fora do alcance dos mísseis e drones russos. Ou seja, a lógica aqui é inquestionável. Moscou, não importa como ela haja, finja ser forte, dificilmente ela ousará atacar instalações de produção em países da OTAN. Ou seja, a Ucrânia está, de fato, colocando parte de seu complexo militar e industrial sob a proteção do artigo 5 da OTAN, sem ser membro da aliança. Como bônus, há fornecimento estável de energia, que falta à Ucrânia devido a ataques à infraestrutura energética. Segundo, dinheiro. Os acordos permitem acesso ao financiamento da União Europeia, de que a Ucrânia sente uma falta crítica. Para entender, em 2026, as necessidades de defesa da Ucrânia devem atingir o recorde de 158 bilhões de dólares, são 20 bilhões a mais do que no ano anterior. E, aliás, isso é quase o mesmo que todo o orçamento de defesa da Rússia. Devido à falta de recursos do Estado, grande parte das capacidades ucranianas ficava parada. Há fábricas e capacidade, mas faltam pedidos. E é aí que entram em cena aqueles recursos europeus, dinheiro do orçamento comum da União Europeia. Mas a Ucrânia não é membro da União Europeia, então não pode pegar dinheiro diretamente do orçamento comum da UE. Bem, não pode. Mas em colaboração com os europeus, pode sim. E pega. Terceiro, a exportação. Agora, a exportação de armas produzidas dentro da Ucrânia está extremamente difícil. Frequentemente é quase impossível devido à burocracia e restrições militares, mas as fábricas no exterior se tornam um canal legal de vendas e, portanto, geram dinheiro que pode ser reinvestido na produção. E, em quarto lugar, são tecnologias e padrões. Acesso a processos de produção modernos, cadeias de suprimentos diversificadas e, o que é fundamental, certificação simplificada da UE e da OTAN. E o mais importante, nada disso torna as armas ineficazes, nem deixa de ser ucraniano. Ok, os benefícios para a Ucrânia estão claros. E o que a Europa ganha com isso? Aqui o acordo é justo e mútuo. Os europeus recebem algo que eles não conseguem obter por dinheiro nenhum. É o acesso a tecnologias testadas em combate real, a conceitos de aplicação dessas tecnologias e a ciclos de inovação ultra rápidos. O setor de defesa europeu é tradicionalmente conservador e lento, enquanto os ucranianos trazem para ele uma velocidade forjada sob fogo na linha de frente. Além disso, há o acesso a engenheiros e especialistas ucranianos altamente qualificados. Em resumo, a Ucrânia está vendendo experiência de combate para a Europa.
A Europa paga à Ucrânia com fábricas e dinheiro. Agora vamos ser mais específicos, porque até agora estamos falando de forma abstrata, dizendo que existe essa cooperação. Vamos passar para os detalhes concretos. O programa Build with Ukraine começou devagar, mas depois ganhou ritmo rapidamente. Muito rapidamente. Até o final de junho, já foram firmados 47 acordos com a participação de 21 países da Europa e da América do Norte. O líder em tudo isso é a Alemanha. Temos 10 acordos com a Alemanha dentro desse programa. Mais de 1/5 de todos os acordos são com os alemães. As áreas em que trabalhamos com os alemães são drones FPV e sistemas autônomos, combate a drones, sistemas de aviação e produção de componentes para mísseis. E hoje, literalmente, ficou conhecido que os alemães, no âmbito deste programa conjunto, estão financiando, por exemplo, a produção de 50 mil drones para as forças armadas da Ucrânia que operam com inteligência artificial. Vamos em frente. Tchequia e Finlândia. Com eles assinamos 4 acordos cada. Reino Unido, Dinamarca e Espanha, 3 cada. Também criamos uma joint venture com França, Noruega, Polônia, Estados Unidos e Canadá. Mais de 2/3 dos projetos conjuntos estão relacionados a sistemas autônomos, munições vagantes e tecnologias antidrones. A Europa percebeu quem vence a guerra do futuro e adotou rapidamente a experiência ucraniana. E deixe-me citar como exemplo os projetos mais notáveis do programa Build with Ukraine. A Quantum System alemã, por exemplo, lançou várias joint ventures com os ucranianos. A empresa Ukr-Spec Systems fabrica drones de reconhecimento Shark e PD-2 no Reino Unido, e já faz isso há bastante tempo. Em Portugal, a Ucrânia já há muito tempo fabrica seus drones navais, aqueles mesmos que depois atormentam os russos no Mar Negro e no Mar de Azov. Projetos de drones e robôs terrestres finlandês-ucranianos já funcionam há tempos. Empresas conjuntas com a Romênia, Dinamarca e os países bálticos para o desenvolvimento novamente de drones. E mais adiante uma empresa polonesa, não vou dizer qual, mas uma empresa polonesa já assinou um contrato e vai produzir o obuseiro ucraniano de 155 mm Bogdana. E agora, uma empresa espanhola, Tecnov, vai produzir os veículos blindados ucranianos Jura e Kozak. Pesquisa e desenvolvimento são uma categoria à parte. É aí que está a parte mais interessante. A empresa alemã Hensoldt e a ucraniana Firepoint estão trabalhando no sistema de defesa antimísseis Freya. Eu tenho um episódio separado sobre isso no YouTube, então acesse meu canal e não deixe de assistir ao episódio em que eu falo sobre o novo míssil ucraniano. Vamos em frente. A empresa francesa MBDA e o escritório de projetos LUT estão trabalhando juntos no míssil de cruzeiro antinavio Neptune 2. E agora vem o mais importante. A Airbus, junto com a startup Skyfall, está trabalhando na integração dos drones interceptadores ucranianos nos sistemas de comando e controle. Estão previstos projetos para cabeças de busca, sistemas de propulsão e outras tecnologias de mísseis. No futuro, haverá mais fábricas conjuntas para a produção de mísseis de cruzeiro e balísticos. Também estão sendo lançados as chamadas incubadoras. O programa Brave Germany e seus equivalentes em outros países distribuem bolsas para startups de defesa e organizam hackathons, principalmente para empresas ucranianas que estão prontas para entrar no mercado europeu. E de onde vem o dinheiro para tudo isso? O financiamento vem de 2 fontes principais. São programas nacionais dos países parceiros, geralmente através do Ministério da Defesa, e também fundos da União Europeia. E, em alguns casos, atenção, esses recursos podem ser complementados com receitas provenientes de ativos russos congelados. Ou seja, a Rússia vai, em parte, pagar pelas fábricas ucranianas na Europa. Os mecanismos funcionam assim. O Fundo Europeu de Defesa financia pesquisas e desenvolvimento, onde atuam Airbus e empresas similares. O Programa Europeu da Indústria de Defesa destinou para os anos de 2026 e 2027 300 milhões de euros para fortalecer o potencial de defesa da Ucrânia e integrar suas empresas nas cadeias de suprimentos europeias. E um mecanismo de crédito separado, o SAFE, que permite que empresas ucranianas sejam contratadas em projetos da União Europeia. Já estão operando na Polônia, Romênia e Grécia. Claro, obviamente, podem haver problemas também. Isso também precisa ser discutido. O programa enfrenta obstáculos sérios e são pelo menos 5. O primeiro é a burocracia da exportação. O rígido controle de exportação, implementado pela Ucrânia no início da guerra em grande escala, limita o potencial da produção internacional. As reformas estão acontecendo, mas muito lentamente.
Por isso, o governo ucraniano deve agir e liberar armas para fora do país. Por mais estranho que isso pareça, é assustador. Depois vem o dinheiro, especialmente importante para pequenas empresas que buscam expandir internacionalmente. As garantias de crédito do programa SAFE variam conforme a política interna dos países parceiros e ainda são concedidas de forma desigual. E investimentos iniciais bastante altos podem simplesmente matar o projeto logo no começo. E o terceiro ponto são as regulamentações. As empresas ucranianas precisam cumprir simultaneamente os padrões nacionais, internacionais e da OTAN de certificação, exigências de cibersegurança e a legislação de exportação. Para uma pequena empresa, levar tudo isso em conta é simplesmente uma carga administrativa insuportável. Aqui está um exemplo de absurdo do qual felizmente saímos, mas que existiu, mostrando a dimensão desses problemas. Na Dinamarca, as autoridades tiveram até que cancelar parte das normas nacionais ambientais e de construção para permitir que a empresa ucraniana Firepoint construísse uma fábrica de combustível sólido para foguetes. Sim, se você não sabia, a Firepoint também atua na Dinamarca. E por fim, o protecionismo. As compras de defesa europeias ainda dão prioridade, afinal, aos seus próprios fabricantes nacionais. Isso pode sufocar os ucranianos mesmo após o lançamento de projetos conjuntos. E vamos ser sinceros, os dois pontos mais dolorosos provavelmente são a mão de obra e a corrupção. Ao abrir fábricas no exterior, as empresas ucranianas, é claro, correm o risco de perder especialistas e engenheiros qualificados, porque eles podem simplesmente ser atraídos por empresas europeias mais ricas. E investigações sobre possíveis abusos em empresas ucranianas podem enfraquecer a disposição política dos parceiros de trabalhar com Kiev. Em resumo, a Ucrânia, em pouco mais de 4 anos, passou de um país que pedia ajuda para um parceiro com quem Airbus, MBDA e Rheinland-Pfalz fabricam mísseis e sistemas de defesa antimísseis. Já foram assinados 47 acordos, 21 países participam, fábricas ucranianas estão localizadas desde o Reino Unido até Portugal e o crescimento do setor militar aumentou 55 vezes, mas o principal não está nos números. Há outra coisa por trás disso. O principal está na estratégia, como descobrimos juntos. Ao transferir a produção para o território dos países da OTAN, a Ucrânia faz três coisas ao mesmo tempo. Protege sua indústria de defesa dos russos selvagens e fedorentos, recebe dinheiro europeu e padrões europeus, e o mais importante, isso é o mais importante, simplesmente se integra tão profundamente ao sistema de defesa europeu que separá-la de lá se tornará simplesmente impossível. E então, bem, quando um país está tão integrado ao sistema da UE, o próximo passo é totalmente lógico. Basta aceitar esse país como parte do bloco. Formalmente, a Ucrânia não está na OTAN, mas, de fato, seus engenheiros projetam mísseis junto com os franceses. Drones ucranianos são montados na Inglaterra. Obuseiros ucranianos serão feitos pelos poloneses e o sistema antimísseis desenvolvido com os alemães. Foi isso que quis dizer ao afirmar que a Ucrânia já tem um pé na OTAN. A integração ocorre pela produção, não por tratado. Muitos especialistas já destacavam isso no início da guerra. Ou seja, não esperem ser aceitos de imediato na OTAN por questões políticas. Não é assim que funciona. Finlândia e Suécia são ótimos exemplos de como fizeram isso. Eles se integraram tanto ao setor de defesa dos países da OTAN que, assim que surgiu a oportunidade, foram imediatamente aceitos na Aliança do Atlântico Norte. Vou encerrar. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça do like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.